12. Luana, está participando? Encontrou, Luana? Eu Ana encontrei, Paula Hebreus Moreira. 12, Amém. 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 Marcelene encontrou? Tiago? Naginha? Já encontrei, Aí? amém. Ainda não, apóstolo. Encontrei. Uhum. Tito, Filemon, Hebreus e Tiago. Estão juntinhos aí. Eu já abri cada Subtítulo um livro Deus, já. nosso Pai. Oi? O subtítulo aqui está Deus, nosso Pai. Hebreus 12? É. Hebreus 12, 1. Primeiro, Sim, né? no meu tá uma nuvem de testemunhas. O meu está diferente. Amém, assim. Tá Perseverança no meio diferente. das provações, segundo o exemplo de Cristo. Cada Esse um meu dá também a é assim. interpretação. É, mas o meu também está assim. Agora eu acho que todos encontraram. Então vamos ver o que diz. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Olha, como algumas pessoas citaram vários títulos para este capítulo, e a minha tradução aqui, às vezes tem diferença em algumas traduções, mas a palavra está dizendo aqui, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos, Deus, diante do Senhor. Nos apresentamos, papai, como somos, falhos, pecadores, talvez indignos de recebermos a sua graça e o seu favor. Mas eu quero, nesta hora, papai, contar com a bondade e a misericórdia do Senhor, porque somos totalmente dependentes. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, papai, se compadeça de nós. Não nos deixe perecer, papai. Não permita jamais que o inimigo de nossas almas venha ser andar conosco. Papai, nos dê proteção, coloque os seus anjos guardando a nossa vida, guardando a nossa casa, a nossa família, tudo que nos pertence e tudo que o Senhor nos concedeu para que cuidássemos. Então, papai, fica conosco nesta noite, nos abençoe e nos dê graça, nos dê força para prosseguirmos nessa jornada, nessa caminhada. E que em tempo oportuno nós possamos dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Papai, que o Senhor não permita desfalecermos na fé, mas que nós possamos prosseguir nesta caminhada e contando com a sua graça, que o Senhor venha nos dar força, vigor, resistência, não só física, mas espiritual, para continuarmos nessa batalha. E obrigado por estar conosco, obrigado por cuidar de nós, e obrigado por nos abençoar. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus.
Vamos falar dos últimos dias, né? Vamos falar da pressão que nós estamos vivendo, alguns vivendo e alguns presenciando. O tempo da salvação, o tempo de alcançarmos o favor de Deus e o tempo em que o reino de Deus está proposto aos homens na terra. Hoje, eu ou muitos outros pastores, pregadores, poderíamos estar falando de muita coisa, de provisão, de prosperidade e de muita coisa. Faz parte do cumprimento da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o maior de todos os mandamentos é o amor próprio, o amor para consigo mesmo e o amor ao próximo. E aí, a palavra fala de nós, fala de mim, fala de você, que rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Olha só, a palavra vai dizer assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. O que nos impede na caminhada com Cristo? O que impede o plano de salvação de Deus de se cumprir na minha vida, nas nossas vidas? E o apóstolo aqui, aos Hebreus, ele deixa assim, olha, nós estamos sendo observados. Nosso comportamento, nossas palavras, nossa forma de agir, de falar, de procedermos. Então, quando ele fala dessa tão grande nuvem de testemunha, está falando do que as pessoas olham, a forma como olham e falam de nós. Isso conta, apóstolo? Para Deus, não. As minhas atitudes, meu comportamento perante Deus, Ele é sabedor de todas as coisas, eu tenho que ser sincero e verdadeiro diante dele. Agora, aos olhos humanos, os homens vão passar, principalmente nós que outrora éramos gentios, ou seja, quem não conhecia Deus, não servia a Deus. Às vezes poderíamos cometer nossas falhas, nossos delitos nos momentos da nossa fraqueza. Poderíamos cometer algum tipo de delito e isso passava como coisa corriqueira, ou isso não tem nada a ver, ou faz parte. Talvez a prática do pecado poderia ser como algo normal nas nossas vidas. Porém, a partir do momento que decidimos servir a Cristo, nós somos vigiados o tempo todo por gentios, por samaritanos, quem não gosta da gente, mas estão vigiando o nosso comportamento, e até os nossos próprios familiares, os da nossa casa, os que convivem conosco, os nossos irmãos, os que convivem conosco na comunidade. Nós vamos nesse assunto para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Quando Jesus, na sua última aparição aos discípulos, antes de ascender aos céus, Jesus falava o quê? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Vocês receberão virtude
ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Esse poder é digamos, essa palavra, ela tem uma conotação tão grande, porque se você estudar no profundo o significado dessa palavra, você vai ver que essa palavra significa detonação, ou dunamis, ou resultado de algo sobrenatural, para entendermos melhor, uma explosão que só se explica no sobrenatural. Então, esta palavra poder, né, se você vai estudar ela no profundo significado dela, você vai ver o que significa de fato essa palavra, ou o que Jesus quis dizer nesta palavra. Atos 1:8, então, ele vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E ele fala que quando essa manifestação ocorresse na vida de cada um de nós, ele disse assim, e ser-me-eis testemunhas, ou sereis minhas testemunhas. E ele vai dizer onde? Em Jerusalém. Jerusalém é a casa da gente. Por isso, seremos observados, até mesmo cobrados, na casa da gente. Não é? Certa vez, eu não sei se eu já comentei isso aqui, eu fui em uma casa separar uma briga de casal. E o culto estava em andamento quando eu recebi a ligação. E o homem falava assim, vem aqui agora porque eu vou matar a minha mulher. E resultado, eu saí correndo. Chamei uma diaconisa e falei com ela, continua a oração, mandei todo mundo, todo o povo, as pessoas fecharem os olhos e saí, entrei no carro e fui no carro pedindo a Deus, dá um jeitinho para ele ligar de novo e para eu não ter que ir lá, porque eu saí sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E já vai, eu estou indo, quando eu penso que não, eu já estava na porta da casa dele. E quando, de repente, eu toquei a campainha. E ele disse para mim assim, está só você? Se tiver mais alguém, não vai entrar. Eu falei, negócio está estreito mesmo. Eu pensei comigo, meu Deus, me ajuda. Entrei. E cheguei lá, ela estava com uma faca na mão e ele com um pedaço de pau. E ele pegou e falou assim, olha para você ver essa mulher que fica na igreja, orando em línguas, é diaconisa, diz que é cheia do Espírito Santo e querendo me sentar essa faca. E ele pegou e falou assim, e eu estou com esse pau na mão. Se ela vier com essa faca para o meu lado, com certeza eu vou acertar esse pau nela. Aí, sabe, eu sem saber o que falar, falei o que me veio na hora. Mas, sabe, na dependência, na total dependência do Espírito Santo. Falei o que tinha de falar, falei das crianças que estavam presenciando aquilo, chorando. E falei, olha, não é por vocês, mas por esses. Qual o testemunho, qual o legado que vocês vão deixar para ele como pai e como mãe? Vai ter alguém chamando lá fora, não tem ninguém em casa, é difícil, eu não vou lá atender não, o Terá já foi. Resultado, falei o que tinha de falar, e quando... Meus irmãos, me dá um minutinho, deixa eu ver quem está chamando, só um minutinho.
Perdão, irmãos. Casa de pastor é assim. Sempre tem alguém chamando no portão. Aí acontece que eu falei o que tinha de falar. E ela foi e fez um café. Quando os ânimos já estavam bem controlados, ela foi e fez um café. Trouxe o café. Eu esperei ele beber primeiro. Passou um tiquinho. Eu falei, vou deixar isso frio. Passou um tiquinho, eu bebi. E falei, o que eu tinha de fazer aqui, eu já fiz. E o Espírito Santo fez a obra. Quando eu ia saindo, ele começou a chorar, abraçou ela e pediu perdão, e ela pediu perdão para ele. Isso já tem 17 anos. E nunca mais eu voltei na casa deles para separar a briga. E falei, olha, Deus colocou vocês na caminhada comigo para me ajudar em situações como essa. E eu conto com esse tipo de ajuda. Há pouco tempo atrás, eu fui na casa de um casal e acompanhando a história, acompanhando o andamento. Eu nunca fui na casa de ninguém para falar para separar. É pelo contrário, né? Nós temos que ir orar, a menos que haja agressão, que risco de vida e tal, a gente tem que dar um jeito. Entendeu? Esse negócio de... Deus falou que... perdão, Moisés disse que Deus instituiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então, mesmo sendo contra a vontade de Deus, mas está valendo. No caso de maus tratos, agressão e risco de vida. Mas a única vez que eu fui na casa de um casal para aconselhar, ou para dar um basta mesmo diante do histórico. Eu falei com eles assim, olha, ainda bem que não foi eu que fiz o casamento de vocês. Eu já fiz 55 casamentos. E se eu tivesse feito de vocês, seria o primeiro a dar errado em termos de separação. E eu viria aqui para falar com vocês, não avacalha meu negócio, não. Vocês estão sendo o primeiro aí de fazer isso. Mas como eu não fiz o casamento de vocês e estou sabendo o que está acontecendo, eu estou falando assim, olha, diante de Deus eu venho aqui falar para vocês. Nunca falei isso para casal nenhum. Já fui separar briga de casamentos que eu fiz e etc. Alguma desinteligência, desentendimento. Mas eu venho aqui para falar para vocês. Separa mesmo. Porque vocês casarem numa expectativa que eu sei, principalmente por parte dela, e às vezes se frustrou com alguma coisa, e eu quero dizer para vocês, diante das testemunhas, diante do que vocês falaram, diante do altar, diante do pastor, mas aquilo ali era uma fachada. Então, separa mesmo. Não continua, não, porque não vai dar certo. Deus já não está nesse negócio mais. Ele pode entrar, se vocês o convidar. Se vocês convidar Jesus para entrar no casamento, Deus vai, mas por enquanto ele não está. E vim embora. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Não separaram. Não separaram, parece que decidiram, diante de briga, diante até de agressão física, entenderam que era melhor consertar a vida e prosseguirem na jornada. Aí Jesus disse aos discípulos, sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém. Dentro da nossa casa. E ele disse assim, e na Judéia. E no lugar em que vivemos. Por quê? As pessoas, vendo a nossa testemunha, como nós lemos aqui, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Ou seja, pelo testemunho da gente, pessoas vão querer se comportarem ou ser igual a nós, ou ter uma vida igual a nossa. Embora tenhamos dificuldades, embora tenhamos, às vezes, os problemas, as adversidades do dia a dia, quem não as tem? Mas é necessário entender que talvez as pessoas não terão a mesma estrutura, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo vigor, a mesma força, a mesma resistência, ou a mesma resiliência, a mesma perseverança que nós talvez temos, ou não desistindo. Enquanto pensamos que ainda tem jeito, Deus ainda pode mudar a história,
Deus ainda pode mudar o quadro. Deus ainda pode mudar a vida. Então, é isso que Jesus falou em Jerusalém e na Judéia. Quando alguém olha para nós e vê o nosso testemunho, vê o nosso comportamento, vê a nossa convivência, vão querer ser igual a nós. Vão querer ter esse mesmo comportamento e vão nos procurar, às vezes até de curiosidade para saber o que ocorre nas nossas vidas, como procedemos diante de situações. E depois ele fala, e em Samaria, né? Quem eram os samaritanos naquela época? Eram aqueles que não gostavam do povo de Deus. Eram aquelas pessoas que queriam ver o povo de Deus pelas costas. As pessoas que morriam de inveja, sabe? Morriam de inveja do povo de Deus. Queria ter a vida que eles têm, queriam ser igual a eles, mas eram adversários. E outra coisa, nós ainda temos um adversário, nós temos um inimigo, né, declarado que trabalha. Olha, sabe por que a gente apanha feio do adversário? Por causa da nossa falta de visão do reino, visão do mundo espiritual. Quando nós não fazemos leitura do mundo espiritual, nós começamos a brigar uns contra os outros. Começamos a combater uns aos outros. Esquecemos de combater o quê? As hostes espirituais da maldade. Nós esquecemos de combater o inimigo de nossas almas, aquele que se levanta para causar a destruição, aqueles que se levantam para ver a nossa ruína, o espírito faccioso, o espírito maligno da inveja, que levanta não só contra os relacionamentos, contra a família, contra os jovens, e tudo que diz respeito à felicidade, alegria no coração do povo de Deus. Aí ele fala, e Samaria, os samaritanos não se comunicavam, não se davam com o povo de Deus, mas eram adversários, eram oponentes, estavam com o dedo e riste, esperando uma falha, esperando, olha, eu desisto, eu não quero mais, eu não quero saber mais, eu estou desistindo. Então eles estão com o dedo assim para dizer, olha, eu falei que não ia dar em nada, eu falei que era fogo de palha, eu falei que não aguentaria a pressão, eu falei que não suportaria, né, o dia a dia, a jornada, a fadiga, ou o estresse do dia a dia. Então, os samaritanos estão por todas as partes, e às vezes até dentro da igreja. Porque se estão dentro da igreja desejando que o próximo, que suceda alguma coisa de ruim ao próximo, ou procurando defeito, né? Porque dentro da casa de Deus, né? Jesus diz que o hospital não é para quem está são. O hospital é para os doentes. Ele diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, quando nós vamos para a igreja, não significa que nós somos melhores. Não significa que nós somos perfeitos. Não significa que nós somos bonzinhos. Significa que nós estamos sendo tratados. Eu vou interromper só para falar algo para vocês aqui. Hoje, na praça, aqui o negócio está feio, né? Tem gente soltando bombas, os cachorros estão todos estressados, os meus já estão ali no desespero, mas nós vamos prosseguir aqui. Se você escutar um barulho mais alto, barulho anormal, é por causa disso. O negócio está feio aqui hoje. Tem que sair daqui a pouco, estender as mãos e repreender essa ação maligna aí que está acontecendo hoje aqui. Aí, acontece que quando nós não entendemos ou não compreendemos as coisas desse ponto de vista, nós começamos a guerrear uns contra os outros. Aí Efésios 6 vai dizer, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra principados e potestades, contra tronos, contra dominações e contra as forças do mal que atuam nas regiões celestiais deste mundo de trevas. Então, aí depois a palavra fala o quê? E até os confins da terra. Nós seremos testemunhas aonde nós passarmos. Olha só, eu quero contar esse testemunho. Diz que certa vez um pastor, isso aqui é só para melhorar nosso conhecimento,
né? É uma ilustração. Eu gosto muito de usar ilustração quando eu estou pregando. Eu vou ver se eu consigo usar duas. Um pastor falou assim, eu estou passando muita prova, estou passando muita dificuldade, estou passando muita raiva, não quero saber mais de igreja. Acabou para mim. Agora vou beber cachaça. E saiu. Foi para um lugar bem longe, onde ninguém conhecia ele. E chegou num bar e falou com o jovem assim, normalmente eu uso esse dedo e quando alguém fala, só estou vendo um, aí eu falo, ó, o outro lá embaixo, o dedão do pé. Põe 2 dedos de cachaça para mim assim, ó. Aí o dono do bar faz assim, mas só estou vendo um, e falou, o outro lá embaixo no pé. Isso significa que é copo cheio. E aí ele bebeu, virou o copo, colocou em cima do balcão e perguntou para o jovem assim, quanto que é? O jovem falou, pastor aqui não paga. O que significa isso? Aonde nós passarmos, está escrito aqui. Tem gente que nunca me viu e me chama de pastor. Tem gente que nunca me viu e me pergunta se eu sou algum bispo missionário ou alguma coisa e fala assim, você é diferente. Um exemplo, isso é verdade, isso que eu posso falar, aconteceu com um apóstolo amigo nosso. Ele agora foi lá para a Bahia. Né? Tem igreja aqui na cidade de Curvelo, tem igreja em Itabira, não é? E agora ele foi lá para Baianão, Porto Seguro. Está começando um trabalho lá, uma célula lá. E esse apóstolo, um dia, ele aborrecido com muita coisa na igreja, decidido a não fazer mais nada, e ele pegou e falou assim, olha, eu vou sair por aí, não vou afastar do meu Deus, mas não quero saber, eu vou procurar uma igrejinha bem pequenininha, e vou sentar lá no último banco, porque eu quero que Deus fale comigo. E ele foi. Chegou na igreja, uma igreja pentecostal, sentou no último banco. E está lá o povo louvando, a senhorinha louvando, não tinha instrumentista, e cantou, e chegava gente, e dava oportunidade, e não sei o quê. Aí ele falou, será que não vai ter palavra? Eu queria tanto que Deus falasse comigo através de uma pessoa diferente. Será que não vai ter palavra hoje? E diz ele que aquela senhorinha muito simples, com um vestidinho muito simples, arrastando um chinelinho, foi lá no último banco onde ele estava e falou assim, Deus disse que quem vai pregar aqui hoje é o Senhor. Então nós entendemos o quê? Que não adianta fugir do chamado de Deus, ou do que Deus tem para nós, e a palavra quando Jesus encerra dizendo esse versículo, e até os confins da terra. Então ele diz assim, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Então nós devemos que deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E como rodeia, como os pratos, como os banquetes são colocados diante de nós todos os dias. Como o inimigo prepara os laços. Às vezes, não somente para nos fazer pecar, mas para nos fazer parar ou desistir. É assim que ele faz. É assim que ele faz. Então, nós devemos, e corramos com paciência. Quer dizer, que paciência é essa? Significa, a palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Quando ele fala, ele faz. Só que tem um detalhe, ele faz e faz no tempo dele. Às vezes, o que nos frustra é porque nós contamos e queremos tudo para ontem. E até mesmo, às vezes, podemos ter ouvido de uma pessoa que falou do seu emocional ou usado pelo adversário, porque o adversário também tem seus profetas do contrário, para nos parar e nos desanimar. A paciência significa esperar, como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei
com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí o salmista vai dizer, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Muita gente entende esse versículo errado. Porque a palavra fala, o salmista deixou assim, elevo os meus olhos para os montes, para as alturas. Mas essa letrinha, essa palavrinha aqui de 2 letras, muitas pessoas engolem ela e às vezes fica sem entender ou o cumprimento ou como se cumpre as coisas na nossa vida. Aí, logo, o salmista, né, eleva os meus olhos para o monte, aí vem a palavra me, que muita gente engole. De onde me virá o meu socorro? Olha só, antes de falar que o socorro vem do Senhor, de onde me virá? Virá de onde? De mim. Quando eu perseverar, quando eu lutar, quando eu buscar, quando eu orar, quando eu entender que pela fé eu vou receber o que Deus tem preparado para mim. Esse me virá significa, olha só, eu vou ser o provocador do meu milagre. Sou eu que vou provocar o meu milagre através da minha fé em Deus e através da perseverança. Porque até nisso Deus nos prova. Porque muitas vezes Deus tem promessa, a palavra de Deus que eu sempre prego isso, quem tem promessa não morre. Vai viver para vê-la cumprir. Mas é necessário perseverar para ver o cumprimento. Aí, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, com paciência, né? A carreira que nos está proposta. Ou seja, está proposto algo para nós. Deus preparou algo para nós. Deus tem algo a fazer em nossas vidas, mas é do jeito dele. É do jeito dele. Hoje, mais cedo, eu conversava com o nosso irmão Dave. Eu falei com ele assim, você sabe qual que é a palavra que me faz estremecer? Está escrita em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Lá está escrito assim, o Senhor é que tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, mas também enriquece. O Senhor abaixa, mas também exalta. Ele pega o mendigo no monturo, lá no pó, na miséria, e faz assentar entre príncipes, reis e governadores. Então, no tempo dele, vai cumprir. Em Isaías 43, 13, ele fala assim, olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa e escapar das minhas mãos. Quando eu opero, ninguém pode impedir. Ou seja, o dia, a hora, no tempo de Deus, que ele decidir operar em nosso favor, a favor de nossa vida, a favor de nossa casa, a favor de nossa família, a favor dos nossos projetos, a favor dos nossos sonhos, ninguém vai impedir. Mas primeiro, nós temos que ser aqui provados aonde? Testados aonde? Na paciência. Agora, importa, eu deixo, sempre quando eu vejo, né, uma pessoa falando, e eu já indaguei muito a Deus por isso, por causa da prosperidade dos ímpios. Já indaguei muito a Deus por isso. Aí Deus falou comigo um dia, leia o Salmo 73 e você vai ver o que acontece com aqueles que prosperam no seu caminho. Não tenha inveja deles, porque eles terão a recompensa merecida. Aí, o Senhor me levou aonde? No Salmo 37, 25. A palavra diz assim, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, na qualidade de justos diante de Deus, perseverando diante das dificuldades, diante das batalhas, diante das intempéries da vida, diante das lutas que vêm, das batalhas que vêm, porque isto é bíblico. Em momento algum na Bíblia fala que nós iríamos viver em sombra, água fresca e botina larga. Em momento nenhum. A Bíblia fala que as dificuldades, as lutas, as batalhas, elas viriam como ondas. A gente passa uma, vem outra, passa uma, vem outra. Mas o Senhor, ele disse, olha, eu estou com vocês. Eis que estou, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos. Jesus disse: não se preocupem, não tenha medo, não pasme, não te assuste, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. O nosso socorro, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro me virá através da minha fé. Meu socorro me virá através de crer. Meu socorro me virá através da minha disposição de buscar a Deus, de servir a Deus. O meu socorro virá na cura, meu socorro virá na libertação, meu socorro virá na transformação de vida, meu socorro virá no ajudar o próximo, ou ter condição de fazer bem ao próximo e ajudar ao próximo, de orar quando alguém, às vezes, está fraco, não tem condição de, né, está desanimado, está desistido. Esse é o socorro que nos virá através da fé em Deus, através de crermos em Deus. Quando nós agora, olha só para você ver como o inimigo de nossas almas trabalha. Olha, ele trabalha assim, olha. Eu dou um exemplo. Um soldado ferido na guerra. Quando a gente está na guerra, todos estamos na iminência do mesmo risco. O risco de ser alvejado, de morrer, de ser ferido. A guerra espiritual não tem diferença nenhuma. Só que quando não temos discernimento espiritual, não temos visão espiritual, nós apanhamos sem saber quem está batendo. E se não sabemos quem está batendo, nós vamos lutar uns contra os outros. É a mesma coisa da guerra. E aí, na guerra, o que acontece? Há feridos. E quando há feridos na guerra, o exército inimigo avança. E quando nós vamos bater em retirada, ou tivermos que sair daquele campo ali, digamos, daquele território, se tiver um soldado ferido, nós não vamos deixá-lo para trás. Mas quando nós optamos por carregá-lo, por dar suporte, não vai ser só um, vai gastar mais de um, dois ou três, dependendo do porte dessa pessoa. Sabe o que acontece? Enquanto isso, o exército pelo qual estamos combatendo, ele fica enfraquecido, o inimigo ganha força e avança. Assim somos nós, na obra de Deus. Não somos covardes a ponto de deixar um soldado ferido para trás. Mas um soldado ferido, ele faz o exército perder força. Porque se ele não morreu, vai ter que ter mais dois ou três para carregá-lo e para tirá-lo da zona de perigo. Somos nós, no contexto eclesiástico, no contexto Bíblia, palavra de Deus. Mas o inimigo, matar crente, prejuízo para ele. Mas morder a canela e deixar o crente aleijado, ele deixa. Porque um crente aleijado dá trabalho. Um homem aleijado, ele traz transtornos. E nós não podemos deixá-lo para trás. Porque ele é um combatente. Ele é alguém que Deus levantou para fazer parte do seu exército. Foi ferido, mas não morreu. E se não morreu, é covardia da nossa parte bater em retirada e deixar o soldado para trás. É simples? Não, é difícil. Mas a gente tem que combater esse bom combate na dificuldade, na peleja, na batalha. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, olha, combati o bom combate. Não desisti, não acovardei, não deixei nenhum soldado para trás. Quem ficou foi porque quis, mas eu mostrei o caminho da excelência àqueles que querem ver. E lá em Apocalipse, o Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, né? Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quer dizer, se a gente olhar para Jesus, irmãos, e a gente vê tudo que ele passou, a gente desiste. Porque ele não veio aqui
para ser servido, segundo ele. Ele veio servir. E servir com quê? Com praticamente nada que ele tinha em termos materiais, mas nos servir, dando a sua própria vida, se entregando por nós, para que nós adquiríssemos a salvação. Então, Jesus, a palavra está dizendo aqui que, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem chegou antes, depois que eu li o texto, nós estamos em Hebreus capítulo 12. E agora estou no versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Ele merecia a cruz? Ele era um pecador? Ele era um desordeiro? Ele era um criminoso? Não. Mas ele suportou a ofensa. Ele suportou a cruz. Ele suportou as pisaduras. Ele suportou a coroa de espinho. Ele suportou as cuspidas na cara. Verteu o seu sangue, né? Desprezando a afronta. O que nós aprendemos com isso? Nós seremos afrontados. Nós seremos caluniados, difamados, até mesmo apedrejados, como foi Estevão, apedrejado até a morte. Desprezando a afronta. Afrontaram. E quando ele foi preso, o que ele falou? Quando Pedro corta a orelha do soldado mau. Ele falou: Pedro, mete a tua espada na bainha. Porque quem com espada fere, com espada será ferido. E se eu quisesse, eu rogaria a meu Pai. E ele enviaria do céu 12 legiões de anjos. Então, uma legião é 600 homens. Agora imagine, 12 vezes 600. 7.200 anjos. E a minha Bíblia diz que, em Isaías, que em uma noite, um anjo matou 180 mil homens no exército dos assírios. Agora imagine vocês 7.200 anjos para defender Jesus. E ele disse: eu rogaria, se eu quisesse, eu rogaria meu Pai. Ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Ele preferiu suportar a afronta. E ele ainda fez um milagre, que ele devolveu a orelha do soldado mau. E disse: é chegada a minha hora. E agora, olha só, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que isso? Recompensa. Aí João 16, ele vai dizer: eu vou para o meu Pai. Não, Senhor, não vai, não vou. Mas e aí, o que vai acontecer com nós? Não, eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu chegar lá, eu vou enviar o Consolador. E quando o Consolador vier, é esse que vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Aí ele fala do pecado, porque eles não creem em mim. Se crescem, não pecavam. E do juízo, porque o príncipe deste século, ele diz: o inimigo de vossas almas já está julgado. E sabe qual é a sentença dele. E agora? E da justiça? Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Porque eu cumpri todas as determinações de meu Pai. Tudo que meu Pai mandou fazer, eu fiz com excelência. Embora, talvez, algumas coisas, por causa da fragilidade do homem, eu não gostaria de ter feito, mas eu sou obediente. E ele obedeceu. Obediente até a morte. E morte na cruz do Calvário.
por mim e por você. E mais, suportou, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Ele falou, eu mostrei o caminho, eu dei o exemplo. Então vocês sigam o exemplo. Então hoje está aí, para nós que somos chamados e escolhidos para um plano de salvação. Está aí essa palavra. E é difícil? É. Eu fico pensando que às vezes, nós pensamos assim, às vezes estamos passando, às vezes, alguma turbulência, alguma situação difícil, alguma tribulação. E se estamos com Deus, é difícil passar. Agora imagine sem Deus. Imagine a mercê da nossa própria sorte. Imagine pelo nosso próprio mérito ou pelas nossas mãos. Porque Jesus dizia, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Melhor para o tal seria nem ter nascido. Podemos, sim, ter conforto, adquirir fortunas, até riqueza, mas preservarmos a nossa alma. Vivemos nos dias maus. Vivemos uma geração que está correndo um sério risco de entrar na apostasia. Infelizmente, a geração aí, na faixa aí dos 12 até os 20 anos, um risco iminente de entrarem na apostasia. E o legado tem que ser deixado por nós. Porque o plano de salvação há de se é chegado o reino de Deus. E nós devemos anunciar isso. Na palavra, no testemunho. Deixando que as pessoas entendam que o mundo pode estar ao avesso. Mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou para com Deus. Eu sei o que Deus quer de mim. Então, eu vou repetir algo aqui que eu já repeti várias vezes, mas é importante a gente lembrar disso. Uma coisa que me arrepiou. A primeira vez que eu entrei em um avião, quando é dadas as instruções de voo, aí a comissária de bordo, né, o nome é até bonito, né? Antigamente era aeromoça, agora é comissária de bordo, como são chamados, a tripulação é chamada de comissários de bordo. Então, na instrução de voo, eles dão orientação sobre portas, saídas de emergência. Eles falam que o nosso assento é flutuante. Em caso de pouso na água, a gente precisar flutuar, a gente vai usar o assento para flutuar e etc e tal. E explica tudo. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi quando ela disse assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre as vossas cabeças. Mas não ajude ninguém sem antes colocar a sua. O Espírito Santo falou muito comigo nessa palavra. Ele disse, salve-se, busque a sua salvação em Cristo Jesus e dê salvação a muitos outros que vierem até você, através do seu testemunho, através do que você puder fazer para libertar alguém das prisões, das cadeias malignas, prisões espirituais impostas pelo inimigo de nossas almas. E que se cumpra em nós, Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos
limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça recebestes, de graça dai. Vamos levar cura, vamos levar libertação, vamos levar salvação até a vida das pessoas e vamos fazer com que as pessoas sejam felizes, sejam libertas. Muitos precisam ser libertos de si mesmos. Muitos estão aprisionados aqui, ó. A alma está presa no centro das intenções delas. Muitas estão com enfermidade na alma. Muitos estão com a alma doente. E uma pessoa com a alma doente, ela pensa em suicídio, ela pensa em depressão, ela pratica coisas que não é normal, que não é do feitio de uma pessoa com boa faculdade mental. Por quê? Estão sendo influenciadas. Há uma influência maligna, há uma influência satânica na vida dessas pessoas. E somos nós que temos boa faculdade mental, que temos temor de Deus, que vamos fazer com que essas vidas sejam alcançadas e transformadas em nome de Jesus. Em Marcos, para nós encerrarmos aqui, orarmos, em Marcos capítulo 16, no versículo 15, Jesus deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele fala: quem crer e for batizado, não é aquele batismo lá do bebê, lá na pia do padre, quando o bebê, porque o batismo é o arrependimento, significa eu estou arrependido de tudo que eu pratiquei, agora quero andar em novidade de vida. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer vai ser condenado. Aí Jesus fala: e os sinais seguem os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes autoridade sobre os espíritos imundos. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Esta é a palavra, é a ordem de Jesus quando ascendeu aos céus. Deixou este legado, esta responsabilidade para mim e para você, para que possamos cumprir o ide e pregar o evangelho, levar as boas novas e a notícia de salvação. Vamos salvar muitos em nome de Jesus. Está chegando o fim, os dias são maus, o cumprimento de tudo que está registrado nas Escrituras está aí para todo mundo ver. Se a gente for qualificar aqui situações, vou ficar aqui a noite toda falando, mas vou dar um exemplo aqui, aquele incêndio lá no Havaí. O que é aquilo? Barco pegar fogo lá no mar, né? Misericórdia nisso, gente. É cumprimento da palavra. Se a gente lê Mateus capítulo 24, tudo está resumido ali. E nós temos que clamar, sim, a misericórdia de Deus. Não só clamar, mas merecer, porque merecendo, ela nos alcança. Amém, queridos?